Vamos pensar sobre o retrato de um ministro do Evangelho. É o tema da mensagem, à luz de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 11. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O Senhor nos abençoe. O Peregrino, um clássico da literatura, foi escrito por um pastor batista. Por muito tempo, esse foi o livro mais lido da história depois da Bíblia. Se você ainda não leu este livro, eu faço com grande entusiasmo esse encorajamento. Leia a obra de John Bunyan, O Peregrino. Nesse clássico, Bunyan apresenta um personagem central chamado Cristão, deixando a cidade da destruição rumo à cidade celestial. E nessa jornada, muitas metáforas, figuras de linguagem são usadas. O leitor vai perceber claramente que o texto está encharcado de Bíblia. Charles Spurgeon lia este livro uma vez por ano e dizia que Bunyan, se fosse cortado, não jorraria sangue, mas jorraria Bíblia. O livro encharcado das Escrituras. E nessa obra, Cristão chega à casa de intérprete, uma das figuras também da narrativa, e a ele é apresentado um retrato, uma pintura, um quadro. Vou ler para vocês. Cristão viu pendurado em uma das paredes da casa o quadro de uma pessoa bem séria. Era assim, tinha os olhos erguidos ao céu, o melhor dos livros em sua mão. A lei da verdade estava escrita em seus lábios e suas costas voltadas para o mundo. Estava de pé como quem suplica aos homens e havia uma coroa de ouro em sua cabeça. E então, obviamente, Cristão faz a intérprete uma óbvia pergunta. Qual é o significado desse quadro? Qual o sentido dessa pintura? E o que intérprete vai dizer a Cristão é uma síntese, uma sinopse, um resumo do ofício pastoral. E numa ocasião como essa, em que no Brasil Batista celebra-se o Dia do Pastor, é muito oportuno perguntar e dar uma resposta adequada a esta pergunta. Qual é a função de um pastor? A resposta de Bunyan, nos lábios de intérprete, é a seguinte: o homem retratado nesse quadro é uma raridade. Ele pode gerar filhos, ter dores de parto por eles e amamentá-los. Você o vê com os olhos voltados ao céu, tendo o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade escrita em seus lábios, para mostrar-lhes que sua função é conhecer e revelar as coisas obscuras aos pecadores. Também você o vê de pé, como se implorassem aos homens e o mundo atrás dele, e uma coroa sobre sua cabeça. Isso lhe mostra que, desdenhando e desprezando as coisas do presente, por amor ao serviço que presta a seu Senhor, ele está certo que terá glória como recompensa no mundo por vir. O quadro que Bunyan pinta aqui, com maestria, enriquecido com muitas imagens, na verdade, ele se inspirou no quadro que o apóstolo Paulo pinta. Eu tenho dito aos irmãos que o apóstolo Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, o mais fecundo plantador de igrejas, mas ao mesmo tempo
e, sobretudo, um grande pastor de almas, como fica evidente na leitura que fizemos ainda há pouco da carta de Paulo, ou melhor, do discurso de Paulo aos presbíteros de Mileto em Atos capítulo 20. E o texto que nós lemos, 1 Timóteo 4, a partir do verso 11, Paulo está instruindo um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo está falando sobre o ministério cristão, em particular sobre o ofício de um ministro do Evangelho. E Paulo, com a habilidade de um artista, ele pinta um retrato, ele elabora um quadro. Quais são as marcas distintivas de um pastor? Não é um título, não é algo que se conquista, é um dom que se recebe e que fica evidente a partir de algumas marcas, de algumas perspectivas. O pastor é alguém que recebeu o dom de pastorear a igreja de Cristo e deve fazê-lo com fidelidade e amor. E aqui, nessa perícope que acabamos de ler, há pelo menos 3 marcas distintivas de um autêntico ministro do Evangelho. Vejamos. Primeiro, exerce autoridade pela força do exemplo. Mantenha sua Bíblia aberta, mais uma vez, perceba aí os versos 11 e 12. Lerei. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Há um intenso contraste entre os versos 11 e 12. É preciso ler a Bíblia com atenção. E esses 2 versos primeiros aí, 11 e 12, estão contrastando a responsabilidade de Timóteo como ministro e, ao mesmo tempo, o cuidado que ele deve ter para tornar-se um padrão, um modelo, um exemplo para a congregação. Vejamos, para liderar é necessário, é preciso exercer autoridade. Paulo diz de modo muito claro, inequívoco, ordena e ensina estas coisas. O verbo ordenar aqui é um verbo enfático, está no imperativo e tinha no mundo antigo, em particular no mundo helênico, de fala grega, obviamente, tinha implicações militares. Ordena, diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ele foi chamado para o exercício da autoridade na igreja. Muito provavelmente, Paulo relembra Timóteo acerca dessa autoridade delegada, porque, ao que tudo indica, Timóteo era um jovem pastor tímido, com dificuldades para liderar uma igreja, que à época era uma expressiva igreja, capital da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, e certamente ele estava enfrentando problemas, tanto fora da igreja, à época o cristianismo é uma religião marginal, mas também enfrentando problemas dentro da própria congregação. O pastor não pode ser autoritário, mas ele deve exercer autoridade. Há uma diferença grande entre as duas coisas. Autoritarismo é o abuso da autoridade, é passar dos limites. O que pode ser resumido basicamente na expressão autoritarismo, no contexto cristão, é exigir o que Deus proíbe e proibir o que Deus ordena. Portanto, sem autoridade não há liderança. Por isso, Timóteo deveria ordenar e ensinar à igreja o que havia recebido do próprio apóstolo Paulo, como um arauto da graça. Estas coisas, quando ele diz ordena e ensina estas coisas, é uma expressão que aparece 8 vezes na carta e resume bem tudo que Paulo havia dito até então. Uma série de orientações práticas, conselhos pastorais, diretrizes. Então Timóteo é alguém que foi chamado por Deus para exercer autoridade, e o exercício dessa autoridade implica, entre outras coisas, ordenar, ensinar a igreja. Agora, o outro lado da moeda é que Timóteo, repito, é um jovem pastor, muito provavelmente na casa dos 30 anos de idade, solteiro, tímido, com problemas de saúde. Paulo, inclusive, dá algumas recomendações a ele para enfrentar suas lutas com a saúde debilitada que ele tinha.
E esses elementos todos dificultavam o trabalho pastoral. Por natureza, é uma tarefa pesada. E com esses agravantes todos, Timóteo sofria ainda mais para exercer a vocação de pastorear a igreja em Éfeso. Repito, que não era uma igreja provinciana, era uma igreja importante, fundada por Paulo, pastoreada pelo apóstolo Paulo, e que agora, pelos desígnios da providência, estava sob os cuidados de Timóteo e outros presbíteros também. Agora, qual é o ponto aqui? Há pastores que abusam de sua autoridade. Isso é muito triste, e nenhuma igreja sensata, nenhum cristão maduro, nenhum cristão que é dirigido pelas Escrituras, que tem a sua consciência cativa à palavra de Deus, deve se submeter a autoritarismo, seja ele de quem for. No entanto, o que nós temos percebido é que existem também muitos pastores que são despidos de sua autoridade pelo abuso de membros, atrevidos, alguns deles, que buscam usurpar as prerrogativas do pastor. Há prerrogativas que são do pastor, delegadas por Deus à luz das Sagradas Escrituras. Portanto, submeter-se à liderança pastoral é um dever do cristão comprometido com o Evangelho. E ao fazer isso, o indivíduo não diminui a si mesmo, muito pelo contrário, ele mostra grandeza, porque obediência à palavra de Deus nunca diminui o indivíduo, sempre o faz crescer em maturidade. O cristão comprometido com o Evangelho busca crescimento espiritual, busca edificação da igreja, busca a glória de Deus. Enquanto estava meditando nessa passagem, pensando nessas duas realidades, ambas muito tristes, pastores autoritários e também pastores que sofrem abusos de congregações, lembrei de que não faz muito tempo, talvez coisa de 3 anos, recebi, não o conhecia, foi uma indicação de um amigo em comum, um pastor experimentado, com quase 60 anos de idade, com a alma rasgada, com o coração partido, depois de sofrer um processo longo de muitos abusos da parte de uma congregação que ele estava cuidando, que ele estava pastoreando. E ele então viajou alguns quilômetros para vir aqui, tomar um café e conversar. Enquanto ele falava, o que eu via, o que eu pude perceber, era que, de fato, existe muitos pastores autoritários e abusivos. Mas também esse é um tempo em que há muitos pastores sendo objeto de todo tipo de perversidade, atrevimentos, abusos, e essas coisas não podem acontecer. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 14, ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Mais uma vez o apóstolo Paulo dando aqui os caminhos certos. O insubmisso deve ser repreendido. A insubmissão é um pecado. Lembrem-se sempre que boa parte dos israelitas que deixaram a escravidão no Egito morreram no deserto por incredulidade e rebeldia. A incredulidade e a rebeldia são pecados gêmeos. E numa sociedade como a nossa, que a palavra autoridade, a palavra submissão foi pervertida, há muitos crentes cuja mente não é cristã. Então qualquer ideia, sugestão, ordem soa muito ruim aos ouvidos de quem está adequado a tantas ideologias que hoje fazem parte desse cenário pós-cristão e em muitos círculos anticristão. Portanto, ele está falando para admoestar o insubmisso, consolar o desanimado, amparar o fraco e ter paciência com todos. Porque esse processo educativo é processo, demanda tempo, paciência. Então, a fim de ajudar Timóteo, Paulo faz uma firme exortação
e ao mesmo tempo dá um encorajamento. O encorajamento está no verso 12. Ele tem que exercer autoridade. Agora, como é que um pastor exerce autoridade? Ele então diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nas entrelinhas, percebe-se aqui a preocupação de Paulo. Autoridade, responsabilidade, corria risco de ser minada pela timidez e juventude do jovem pastor Timóteo. Então, ele havia sido chamado a exercer autoridade, ordenar e ensinar. Mas havia sinais de que seu ministério estava sendo rejeitado. Por quê? Um ditado Yanomami explica bem isso. É difícil para cabelos brancos ouvirem cabelos pretos. É difícil para pessoas mais experimentadas submeterem-se à autoridade de alguém mais jovem. E aquela igreja era uma igreja expressiva, certamente heterogênea do ponto de vista da faixa etária, havia muitos anciãos. Ter que se submeter a um jovem pastor, ainda que o mais próximo dos pastores, dos mais amigos do apóstolo Paulo, certamente ele estava enfrentando dificuldade. Por isso Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade. Não é demérito ser jovem. Como é que você vai conquistar o respeito, alcançar e conquistar o coração da congregação? Tornando-se um modelo para os fiéis. Ele está falando, portanto, da necessidade de uma vida piedosa. Boa parte das lutas que ele enfrentou ali certamente envolvia ciúmes, invejas, ressentimentos, amarguras, imaturidade, indisposições. E Paulo então se levanta para encorajar. E qual é o ponto? Como é que um líder deve reagir quando é rejeitado? Alguns se tornam agressivos, e é triste ver a quantidade de pastores agressivos, intempestivos, impacientes, orgulhosos, querem impor a autoridade na força da carne. Não é batendo na mesa, não é aumentando a voz que o indivíduo é respeitado. Não, não é essa orientação que o apóstolo Paulo dá. Ele diz de uma maneira muito clara: seja um exemplo para os fiéis. O caminho que Paulo apresenta a Timóteo para exercer autoridade e conquistar o coração dos seus opositores é a força do exemplo. E observe que no verso 12 ele usa uma expressão que era comum na antiguidade: torna-te padrão. Essa palavra padrão, ela tem uma origem que denota a ideia de modelo, cópia fiel, impressão autêntica. Em outras palavras, seja um modelo de Cristo para os fiéis. Stott, comentando esse texto, diz: as pessoas não desprezariam sua juventude se admirassem seu exemplo. Ou seja, a base da autoridade é investidura divina. A autoridade é algo que Deus delega. A vida santa e piedosa é o ornamento da autoridade e o que faz a igreja reconhecê-la. Quanto mais piedoso, quanto mais parecido com Cristo, quanto mais evidente for o ministério pastoral ancorado nas Escrituras, buscando a glória de Cristo e a edificação da igreja, mais respeito o obreiro terá da sua congregação. O pastor, portanto, que vive de maneira justa, piedosa e santa, é uma grande bênção. Philip Hayek, um pastor por quem eu tenho profunda admiração, ele diz: para o bem e para o mal, em maior ou menor grau, as congregações são feitas à imagem de seus pastores. Quer conhecer uma igreja? Conheça o seu pastor. Ela é reflexo muito da sua vida. Isso é interessante, esta relação entre o rebanho e seu pastor ou seus pastores. E Paulo vai elencar 5 áreas em que Timóteo precisa ser exemplo para a igreja, e ainda hoje os pastores precisam, sob a graça de Deus, com auxílio do Espírito Santo, que de fato é quem nos santifica e nos modela a imagem de Cristo, demonstrar para a igreja. Quais são as áreas? Percebam: exemplo na palavra e na conduta. Não está em destaque aqui a pregação e ensino.
mas a maneira de falar, a conversação, a linguagem. O pastor precisa transmitir graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Procedimento diz respeito à conduta geral, que deve ser marcada pelo decoro, pela sensatez, pela piedade. Portanto, a coerência entre o falar e o viver, a harmonia entre o discurso e a prática devem andar juntas na vida do pastor. Quando isso não acontece, diz um puritano inglês chamado Matthew Henry, aqueles que ensinam por sua doutrina devem ensinar por sua vida. Do contrário, puxam com uma das mãos o que constroem com a outra. Portanto, a mensagem verbalizada, ela é autenticada pelo exemplo. Ou para citar um padre muito precioso, Antônio Vieira, as palavras o vento levam, o exemplo arrasta. A importância de coadunar a palavra e, ao mesmo tempo, o procedimento, a conduta. E mais, exemplo no amor e na fé. O amor é a virtude das virtudes, e a igreja precisa ver no pastor amor por Cristo e pelo seu próprio rebanho. De igual modo, o ministro, como arauto da graça, é uma referência de confiança no poder de Deus. Ele deve inspirar a igreja, viver, estudar, ensinar, pregar pela fé. Então, o amor e a fé. Virtudes, assim como a palavra e a conduta corretas apresentam um modelo de maturidade, amor e fé indicam espiritualidade sadia. E ele prossegue, exemplo na pureza. O termo grego aqui pode indicar conduta moral, apenas isso. Mas, especificamente, nesse momento aqui, Paulo está falando sobre comportamento sexual. Paulo está exortando Timóteo a ser um exemplo de pureza sexual. Éfeso era conhecida no mundo antigo por sua promiscuidade. A imoralidade era um traço cultural na cidade, uma cidade portuária, uma cidade rica, cosmopolita, com uma mistura de povos e culturas, a própria localização geográfica, a população, 250 mil pessoas no mundo antigo, era uma mega cidade, o culto a Diana, a deusa Diana, deusa dos Efésios, que era realizado por meio de atos sexuais com sacerdotisas. Isso promovia um fluxo de turistas muito grande para a cidade de Éfeso. Portanto, o ambiente da cidade era um ambiente de alta sensualidade e lassidão moral. E é nesse contexto que os cristãos egressos daquela cultura deveriam mostrar à cidade, às pessoas com as quais eles conviviam, que o evangelho faz diferença em todas as áreas, inclusive no campo da sexualidade. Para os efésios, para os pagãos, não havia balizas morais. O que é permitido, tudo que é permitido é. Era o discurso do Marquês de Sades, de onde vem sadismo. Ou seja, para o indivíduo supostamente livre, não há limites no campo da sexualidade. É o que nós estamos assistindo hoje, a ressurgência do modo grego de pensar sobre a sexualidade. Uma cultura sexólatra. Mas o cristão, salvo pela graça, deve viver em novidade de vida, inclusive na área sexual. E o pastor precisa ser um exemplo para os fiéis nesse campo, nessa área também. Porque os pecados dos mestres são os mestres do pecado. O pecado de um líder influencia mais do que o pecado de um liderado. É nesse sentido que a responsabilidade acaba sendo maior. Agora percebam o que aconteceu na segunda metade do século passado, século XX. Há farta documentação nessa direção. Sugiro a vocês um livro escrito por um homem chamado Peter Jones, um inglês, que foi colega de sala do John Lennon, e ambos escolheram caminhos distintos. Muito curioso isso. Ele escreveu alguns bons livros, e um deles, em português, chama-se O Deus Sexo. Ele fala sobre como essa ressurgência da sexolatria
essa expressão que ele vai usar, do mundo greco-romano, ganhou forças no Ocidente a partir da Revolução Sexual, em especial nos Estados Unidos da América, a partir da década de 60. E quais foram os resultados lá para cá? Idolatria do sexo, a celebração do adultério tornou-se uma coisa virtuosa. As pessoas dão entrevista e riem, se ufanam de terem tido múltiplos casos. Perdeu-se completamente a compostura e o decoro. A banalização do divórcio por qualquer motivo. A prostituição de adultos e crianças, abuso de todo tipo. A epidemia da pornografia, que hoje é uma cocaína virtual. Os resultados todos são danosos, nefastos, incalculavelmente danosos. E a igreja precisa ser luz do mundo e sal da terra nesse campo também. Mas quando a gente olha o quadro geral, os números, é impressionante, porque a diferença parece ser ínfima ou completamente nula em muitos circuitos, em muitos cenários. A igreja, portanto, deve zelar pela moralidade sexual de sua membresia, sobretudo seus pastores. Isso não é cercear a liberdade das pessoas, não é invadir a vida privada das pessoas, mas, percebam, nós somos batistas. Em uma igreja batista séria, tradicional, reformada, o Pacto das Igrejas Batistas, documento que nós escrevemos desde meados do século XVII, quando surgem os primeiros batistas na Inglaterra, aponta claramente que existe uma interdependência e um compromisso entre os membros da igreja local. Abraçar o evangelho implica em submeter-se ao senhorio de Cristo. Cristo passa a ser nosso Senhor e Salvador, mas isso também tem implicações horizontais. Devemos prestação de contas uns aos outros. Quando você se torna membro de uma igreja, você tem muitos privilégios, mas também muitas responsabilidades, muitos deveres. Então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você pode ter esse tipo de mentalidade em qualquer lugar, mas na ambiência da igreja, isso não pode acontecer. Então, é preciso que haja um resgate dessas verdades. Porque observe, em 1988, um estudo relativamente antigo, mas ao que tudo indica, de lá para cá não houve melhora, mas um declínio ainda mais acentuado. 30% dos pastores entrevistados nessa pesquisa do Instituto Gallup tiveram envolvimento sexual impróprio. Razão pela qual o povo de Deus deve orar e zelar pela pureza sexual dos seus pastores. Robert Murray McCheyne dizia: a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. E parecer ser santo é mais fácil do que efetivamente ser santo. E numa sociedade como a nossa, que fomenta, que incentiva, que encoraja, que jogou todas as balizas morais no chão, manter-se puro sexualmente é um desafio diário. Razão pela qual Paulo diz para Timóteo: torna-te um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vejam mais duas passagens. Foge outrossim das paixões da mocidade, na segunda carta, capítulo 2, verso 22. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. A igreja foi chamada, como ainda há pouco nós cantamos, limpa o meu coração. É do coração que procedem os maus desígnios. E a Tito, também um jovem pastor, Paulo recomenda: torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O cristão tem a casa de vidro. E o pastor também tem a casa de vidro. Está
exposta a sua vida, de modo que ele precisa zelar por isso. Uma aplicação aqui, e eu vou apenas ler para poder avançar. Submeta-se ao ministro do Evangelho, cuja vida está submissa a Cristo. Está fora da palavra, você não deve obediência. Mas se está na palavra, você deve submeter-se por amor a Cristo e em cumprimento à expressa ordem. Ordena e ensina essas coisas. Pastor, exercendo autoridade e ao mesmo tempo fazendo-a pela força do exemplo. Segunda marca distintiva. O ministro do Evangelho realiza suas funções ministeriais com excelência. Perceba aí, acompanhe a leitura do verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Bem, no capítulo anterior, Paulo expressa o desejo de visitar Éfeso. Paulo está envolvido em outros projetos, mas o seu desejo é voltar à cidade. Por isso ele diz, até a minha chegada, pressupondo que ele tem projetos de voltar a Éfeso, e até lá ele recomenda a Timóteo dedicar-se às suas funções públicas ministeriais. E ele diz 3 coisas, mas antes disso há um verbo aí que faz toda a diferença. Aplica-te. Poderia ser traduzido, e essa é a ideia do texto grego, seja diligente, dedicado, esmere-se nessa atividade. Em que Timóteo deveria ter aplicação, dedicação, esmero? Em 3 coisas, todas elas relacionadas às Sagradas Escrituras: leitura, exortação e ensino. Todos esses itens estavam relacionados ao culto público, ao culto comunitário. Paulo recomenda ao pastor Timóteo a leitura. O que está em foco aqui, irmãos, é a leitura pública das Escrituras. Essa era uma prática na tradição na tradição judaica, herdada pelos cristãos. Boa parte dos primeiros cristãos é constituída de judeus convertidos que reconheceram a Cristo como Messias, a Jesus como Messias. E vide, por exemplo, Jesus na sinagoga de Nazaré. O que ele fez ali, entre outras coisas? Ele abriu o rolo do livro de Isaías e fez a leitura. Então, quando Paulo diz, aplica-te à leitura, Paulo está dizendo para Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Observe que o próprio apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Antioquia da Pisídia, na primeira viagem missionária, chegando ali, sabendo que aqueles primeiros missionários, Paulo e Barnabé, eram judeus, os judeus daquela cidade abriram a eles as portas da sinagoga e era comum que um convidado fosse chamado para fazer a leitura pública. E o texto diz que depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas disseram, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, dizei-a. Em outras palavras, a leitura pública seguida de pregação, de ensino. Então, Timóteo deveria focar o seu ministério na leitura da lei de Moisés, dos profetas, das cartas dos apóstolos que já estavam em circulação, inclusive as do próprio apóstolo Paulo, como ele diz aos Tessalonicenses, que a sua carta fosse lida a todos os irmãos. Essa era a prática dos cristãos nos primeiros dias. É preciso lembrar, eu estou vendo aqui, bem na minha frente, um irmão com a Bíblia aberta. No primeiro século, isso não era a realidade da maioria. Os crentes não se reuniam cada um com o exemplar das Escrituras nas mãos. Apenas os presbíteros da igreja tinham cópias porque eram raros os textos e o processo de fazer cópias era extremamente pesado. E só com o decurso do tempo é que houve uma ampla divulgação e um acesso amplo, sobretudo a partir da Reforma Protestante, da invenção da prensa, todos os cristãos tendo acesso às Escrituras, o que para nós hoje é um grande privilégio e é uma grande responsabilidade. Eu queria ler para vocês um extrato, um excerto
do segundo século, de um advogado cristão chamado Justiniano, que morreu, foi executado por sua fé em Jesus Cristo, por isso ele é chamado Justiniano, o Marte. No ano 150 ele disse o seguinte: isso aqui era a prática da igreja cristã naqueles dias. E no dia chamado domingo, todos os que moravam nas cidades ou no campo se reuniam num certo lugar. E as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor termina, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas boas coisas. Isso aqui revela bastante do que Paulo está dizendo para Timóteo fazer. Naquele tempo, repito, não havia Bíblias como hoje, então Timóteo deveria ler publicamente as Escrituras, essa é a função do pastor, e em seguida expor, ensinar, instruir, catequizar. Essa é a função primária de um pastor. Timóteo deveria ler e expor as Escrituras para a edificação da igreja. Agora observem as duas palavrinhas que ele usa aí: exortação e ensino. Nenhuma dessas palavras foram colocadas aqui irrefletidamente. Exortação significa encorajamento e a palavra ensino, instrução, paraclesis, didascalia. Em outras palavras, a pregação tem que ter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, ela tem que ser exortativa e instrutiva. Ela tem que consolar e advertir para promover a edificação da igreja. Agora percebam, meus irmãos, isso deve ser feito com excelência, não para promoção de indivíduos, mas para a glória de Deus, primariamente, e para a edificação da igreja. Não pode existir uma igreja saudável, firme, sem que haja exposição bíblica, sem que haja instrução, sem que haja exposição do Evangelho. Então, é uma instrução que ilumina a mente e, ao mesmo tempo, aquece o coração. E quando a gente olha para a história da igreja cristã, existe uma relação, uma simbiose entre a vida da igreja, a saúde da igreja e, ao mesmo tempo, o ministério da palavra, o ministério da pregação. Deixa eu ler para vocês um parágrafo de uma obra de Stuart Olyott. Se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história, o que observaria? Lendo a Bíblia e lendo a história, qual é a observação que encontramos? Ele responde que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem de pé ou caem. Portanto, quando Paulo diz, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, Paulo está dizendo, cumpra com excelência a sua vocação. E o trabalho primário de um pastor é o trabalho de catequizar, de instruir. Razão pela qual, quando Paulo elenca, enumera, pontua os critérios para a admissão, para o reconhecimento de um autêntico pastor, entre outras coisas, ele diz, apto para ensinar. Se o indivíduo não gosta de ler, não gosta de estudar e, portanto, torna-se desqualificado para o ofício, não pode ser admitido como pastor de uma igreja. E boa parte dos problemas das igrejas evangélicas no Brasil é que nós temos muitos, linguagem de Paulo, pauradores frívolos e não pregadores da palavra. Muitos tagarelas. Falam de tudo e sobre tudo, menos sobre o texto, não é? Ou, na verdade, aquele famoso sermão de 3 pontos. Lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto, né? O texto é só um pretexto, mas, na verdade, as congregações permanecem num estado de inanição, de penúria. No verso 14, ele prossegue e diz assim,
Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está falando aqui de um acontecimento que envolve 3 processos na ordenação de um pastor. O que aconteceu com Timóteo acabou sendo, em alguma medida, um modelo no decurso da história. Então, como funciona a ordenação de um pastor? Primeiro ele menciona o dom, a graça. Deus concedeu a todos os cristãos dons, graças, para a edificação do corpo e a promoção da glória do próprio nome dele. Entre os cristãos, no rebanho de Cristo, o Senhor soberanamente deu a alguns um dom, que é o dom de pastorear. Pastorado não é título. Pastor recebeu um dom. A palavra pastor, a palavra, inclusive nas cadeiras de teologia, chama-se poimênica. A arte de cuidar. O pastorado é um dom. Então Paulo está dizendo para Timóteo, você recebeu o dom. Você não passou num concurso, você não foi convidado por alguém, não se voluntariou, não existe tais coisas. Deus te deu um dom, Paulo vai dizer. E na segunda carta, inclusive, Paulo chega a dizer para ele, reavives o dom que é em ti. Você está desanimado com as circunstâncias? Deixa eu te dizer uma coisa, vai ficar pior. Mas a graça de Deus é suficiente. O pastor é aquele que cuida dos outros enquanto ele mesmo sangra. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então nenhum homem deve convidar a si mesmo para o pastorado. Não existe pastor voluntário, todo pastor é alguém chamado para a missão. O pastorado não é um título que se conquista, mas um dom que se recebe e deve ser aperfeiçoado de acordo com a palavra de Deus. E ele diz aqui, você recebeu esse dom mediante profecia. Muito provavelmente Paulo está aludindo aqui ao fato de que naqueles dias o Espírito falava de uma maneira poderosa através de algumas pessoas, como por exemplo a igreja de Antioquia da Síria, é dito em Lucas, no livro de Atos, né? O Espírito Santo disse, separai-me a Paulo e a Barnabé para a missão. O Espírito Santo falava através desses homens, a igreja reconhecia por alguns elementos distintivos, é o que ao que tudo indica está acontecendo aqui. Deus concedeu o dom e a igreja reconheceu que Timóteo de fato tinha sido chamado para o pastorado. E então isso foi confirmado com a imposição das mãos do presbitério. Então perceba como funciona. Deus dá o dom, a igreja reconhece o dom que aquele indivíduo recebeu e um colégio de pastores impõe as mãos, dando autenticidade ao ministério. Até hoje, em linhas gerais, é o que acontece, ou pelo menos o que deveria acontecer. Paulo não está dando um relato do processo de ordenação de Timóteo na primeira igreja batista de Éfeso, mas ele pretende relembrar, trazer à memória de Timóteo, que ele recebeu um dom e deveria praticá-lo com excelência. Não pode ser feito de qualquer jeito. No texto que nós lemos ainda há pouco, Atos 20, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, Paulo fala sobre atender, cuidar do rebanho que Cristo comprou com o próprio sangue. Então é uma tarefa demasiadamente pesada, embora a graça seja suficiente para sustentar os obreiros. Por fim, um ministro do Evangelho persevera no dever de cuidar de si para cuidar da igreja. Essa é a ordem, cuidar de si para poder cuidar da igreja. Vejam aí os versos finais, 15 e 16. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A carta inteira é de natureza instrutiva, exortativa. Paulo está encorajando Timóteo a cumprir a missão, e a missão específica que ele recebeu é cuidar da igreja, pastorear a igreja. Agora, é um caso de vida ou morte. Timóteo deve perseverar no exercício do ministério, exercendo autoridade, sendo padrão para a congregação,
pregando com excelência, sendo essa a sua vocação primária. Agora, essa perseverança vai promover a salvação dele mesmo e do seu rebanho. Cuida de ti e dos teus ouvintes. Vejam aí a sequência qual é. Primeiro ele diz, medita estas coisas e nelas ser diligente. Meditar aqui é pensar, pensa sobre isso. Pensa sobre a tua vocação, pensa sobre o teu chamado, pensa sobre o que você está fazendo aí. Pensa naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faze-a com excelência. Paulo está pedindo a Timóteo que medite na sua vocação e a cumpra com excelência. E o motivo dessa palavra, repito, de exortação, é para que o ministério dele, o progresso no ministério, seja manifesto a todos. Em outras palavras, Paulo está usando uma palavra que sugere, e era uma palavra usada pelos estoicos, por exemplo, que deve haver progressão na atividade, deve haver um crescimento na atividade. Em outras palavras, Timóteo, hoje você deve fazer essa função pastoral melhor do que você fazia ontem. À medida que o tempo passa, você deve ser mais experimentado e fazer com mais excelência, cada vez mais, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Paulo diz, portanto, que o teu progresso seja a todos manifesto. Alguém disse assim, essa palavra foi empregada em termos militares, expressando uma força avançada, e em termos gerais de avanço no aprendizado, na compreensão ou no conhecimento. Paulo exortou Timóteo a deixar seu progresso rumo à semelhança com Cristo ser evidente a todos. Em outras palavras, você não pode ser um pastor medíocre, fazer as coisas sem excelência, que o teu progresso seja a todos manifesto. É muito triste, eu digo isso com muito cuidado, para não incorrer no pecado da leviandade. É muito triste o fato de que, a despeito do decurso do tempo, com o passar dos anos, por variados motivos, a gente percebe que alguns não avançam, não conseguem demonstrar progresso. E Paulo está dizendo, não é assim, Timóteo. Você precisa manifestar progresso, você precisa crescer no ofício para o qual Deus te chamou, porque ao mesmo tempo é um dom que caminha ao lado de o dever de aperfeiçoá-lo, é uma sinergia. Deus deu o dom, agora aplica-te a leitura. Perceba, 17 de agosto de 1760, portanto, século XVIII, o John Wesley, um pastor anglicano, escreveu uma carta a um pastor depois de ouvi-lo pregar. Esse pastor, para o qual Wesley se dirige numa carta, foi instruído por ele num colégio de formação pastoral há 7 anos. Ou seja, passados 7 anos, Wesley ouviu aquele pastor pregar. E o que ele escreve é duro, mas foi necessário para que houvesse crescimento na vida daquele pastor. Vou ler para os irmãos, para que haja entendimento sobre o que é que Paulo está falando aqui, sobre que o teu progresso a todos seja manifesto. Wesley disse assim, em uma carta, o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo de há 7 anos atrás. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos lá. Comece. Estabeleça um horário para os exercícios espirituais, pessoais. Poderá adquirir gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente.
Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida. Não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma, rapaz. Dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome. Carregue a sua cruz. Seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra, e então todos os filhos de Deus se regozijarão consigo. Duro isso, não? Mas se Wesley ouvisse boa parte dos pregadores no Brasil, ele diria exatamente a mesma coisa. Sermões rasos, sopa rala, não podem nutrir a igreja. Quanto tempo demora para preparar um sermão? Quanto tempo? Quanta leitura demanda? Pois bem, nós devemos, nesse dia do pastor, orar por aqueles que o Senhor mesmo chamou para cuidar do rebanho. Não há como pastorear a igreja sem que haja leitura das Escrituras, estudo profundo e, ao mesmo tempo, uma completa dependência da graça por meio da prática da oração. Bíblia e oração, sem a qual o pastor não pode exercer com excelência o seu ministério. E o último verso é o resumo e o mais importante de tudo, no verso 16, quando ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Atente bem para a sua própria vida. Paulo faz aqui uma estreita conexão entre doutrina e vida, dizendo o seguinte: como é que você vai cuidar das pessoas se primeiro não cuida de si? Não é? Esse é um princípio interessante. Paulo não está propondo aqui egoísmo. Cuida primeiro de você. Se sobrar tempo, cuida da igreja. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: para falar a mente, basta a leitura. Com o tempo você aprende e você faz isso no automático. E há muita gente indo para o púlpito no automático, com habilidades que podem ser aperfeiçoadas, com técnicas inclusive. Mas para alimentar o coração e não apenas a mente, é preciso que a mensagem que é exposta no púlpito primeiro seja exposta ao coração do pastor. Então funciona basicamente assim: antes de pregar aos outros, pregue a si mesmo. Richard Baxter dizia que não há atividade mais perigosa do que a preparação de um sermão. Porque a preparação de um sermão pode ser uma sentença de condenação. Porque a palavra de Deus ela é tão imparcial, tão viva, tão eficaz, tão poderosa, tão genuína, que ela se volta primeiro contra aquele que prega. Portanto, para que haja instrução, iluminação da mente e transformação do coração, o pastor primeiro precisa cuida de ti e da doutrina. Antes de ensinar aos outros, ensinar a si mesmo. E ele vai dizer: se você fizer isso, você vai salvar a si mesmo e aos teus ouvintes. Vai ter saúde, tanto na vida do pastor quanto na vida da igreja. É por essa razão que Robert Murray McCheyne dizia: não é tantos talentos o que Deus abençoa, mas uma grande semelhança com Jesus. Um ministro de vida santa é uma tremenda arma nas mãos de Deus. A importância do ministério para a vida da igreja é inquestionável. E isso passa necessariamente pela necessidade de ter um ministério de excelência que envolve preparo da mente e do coração. E esse é um trabalho, uma atividade para a qual nenhum homem está em si mesmo habilitado, senão sob a graça de Deus e com o apoio da igreja, com as orações dos irmãos, com constante encorajamento. Eu quero encerrar lendo o que intérprete diz para cristão na jornada do peregrino. Ele diz assim: veja, disse intérprete, mostrei-lhe esse quadro primeiro porque o homem retratado é o único que o Senhor, do lugar para onde você vai, autorizou a guiá-lo em todos os lugares difíceis que talvez encontrará no caminho. Portanto, atente bem para aquilo que lhe mostrei.
E guarde no coração o que você viu, para que em sua viagem não encontre pessoas que finjam conduzi-lo corretamente, mas cujo caminho leva à morte. Ouvir a pregação do Evangelho pode fazer diferença entre a vida e a morte, e reconhecer esta função vital na salvação não diminui o conceito de salvação pela graça, muito pelo contrário. Salvação pela graça exposta no Evangelho pregado com fidelidade por alguém que foi chamado, que exerce autoridade, que busca ser exemplo para os fiéis, que prega com excelência, que se dedica ao ensino e que busca, sobretudo, viver aquilo que prega sob a graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1. Faltando algumas páginas, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 a 17. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, te damos graças por tua palavra lida e exposta. Te damos graças porque encontramos em tua bendita palavra fonte segura para sermos guiados em nossa jornada até Sião. Sabemos que o Senhor mesmo é quem soberanamente chama homens para cuidar da igreja, por meio do ensino, exortando, instruindo, encorajando, edificando por meio da tua palavra. Te louvamos por esse dia em que é celebrado o dia do pastor e pedimos-te em favor de todos os obreiros genuinamente vocacionados, que recebam de ti mesmo toda a graça necessária para esse trabalho tão difícil, mas ao mesmo tempo tão cheio de alegrias por ver a tua obra florescer no meio do seu povo. Esse é um tempo difícil, marcado por muitas lutas e provações, mas queremos mesmo pedir que tua graça seja abundantemente derramada. Dá à igreja discernimento, sabedoria, para que possa encorajar seus pastores e ao mesmo tempo exortá-los a serem fiéis ao Evangelho, fiéis a Cristo que os comissionou para essa tarefa. Te louvamos por esta igreja em particular, pelos pastores que por aqui passaram, em particular pela vida do pastor Euclides, que por quase 50 anos ocupou o púlpito desta igreja. Pedimos que, por tua misericórdia, haja sempre por trás deste púlpito alguém pregando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a fim de que a igreja seja nutrida na fé e possa ser um luzeiro neste mundo cada vez mais caótico e carente da tua graça. Por Jesus Cristo, supremo, perfeito e bom pastor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.